Estamos de volta e chegou a hora de você conferir o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Ficar de castigo parece coisa de criança, não é mesmo? Mas nem todo mundo pensa assim. Uma malharia de Santa Catarina vai ter que pagar R$12 mil de indenização a uma costureira deixada de castigo como punição pelo trabalho mal feito. A decisão é da segunda turma. Quando se comportam mal, vem o castigo, utilizado por muitos pais para disciplinar a criança. Segundo este psicólogo, a prática não faz sentido se for aplicada em adultos e ainda por cima no ambiente de trabalho. Quando ocorre de um castigo ou de uma punição, pode ser que esteja caracterizando um assédio moral. As consequências disso podem ser consequências muito complicadoras para a pessoa que está sofrendo essa ação. Uma costureira de Santa Catarina procurou a Justiça do Trabalho porque, apesar de ser adulta, foi deixada de castigo pelo patrão. Ela tinha que ficar virada para a parede, isolada das colegas de trabalho, além de ser obrigada a cumprir tarefas menos qualificadas. Se eu fosse colocar de castigo, eu ia me sentir muito envergonhada, né, perante as minhas colegas, né? Apesar, eu sou uma adulta, não sou mais nenhuma criança. Para este advogado, a trabalhadora estava exposta a situações humilhantes no local de trabalho e sofreu o que a legislação trabalhista chama de assédio moral. O assédio moral é uma conduta do empregador que visa inferiorizar o empregado diante de seus colegas, tendo esta conduta reflexos negativos na vida pessoal do funcionário. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina condenou a empresa a pagar R$12 mil de indenização à trabalhadora. A empresa recorreu ao TST por achar que o valor estava muito alto. Mas o relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, manteve decisão regional. Eu e meus colegas da segunda turma julgamos o recurso e entendemos fundamentalmente que esses fatos ocorridos caracterizavam assédio moral, davam direito à empregada a indenização correspondente no valor de R$12 mil. Uma empresa produtora de açúcar e álcool no Mato Grosso do Sul vai ter que remunerar um trabalhador pelas horas que ele gastava para fazer o percurso de casa para o trabalho. Veja por quê. A decisão é da sétima turma do TST. Horas in itinere é um benefício que deve ser pago ao trabalhador quando o local em que ele trabalha é de difícil acesso ou não existe transporte público para chegar lá. Depois de ser demitido sem justa causa, um trabalhador rural no Mato Grosso do Sul acionou o Tribunal Superior do Trabalho. Ele queria o pagamento de 3 horas gastas dentro do ônibus para ir e voltar da lavoura. A relatora do caso na sétima turma do TST, juíza convocada Maria Doralice, atendeu o trabalhador. Para ela, a empresa feriu a Constituição Federal ao baixar norma coletiva retirando o pagamento do benefício. Por exigir certidão de antecedentes criminais, uma empresa de call center vai ter que pagar R$5 mil por dano moral a uma funcionária. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Na hora da contratação, documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e exames admissionais são exigidos do futuro empregado. Algumas empresas também pedem certidão de antecedentes criminais para saber se o candidato está em dia com a justiça. Eu acho que é um direito da empresa saber quem ela está contratando, os antecedentes dela, o que ela já fez em outra empresa ou não. É constrangedor, mas é um meio da empresa, de quem estiver contratando, um meio de se resguardar. Este advogado explica que as empresas devem tomar cuidado quando forem exigir a certidão de antecedentes criminais na hora da contratação. O que se recomenda é que a própria empresa faça o levantamento da vida da pessoa que ela vai contratar. Por quê? Porque em algumas atividades ele vai trabalhar com valores, ele vai trabalhar com segurança de outras pessoas, ele vai entrar em estabelecimentos ou residências de outras pessoas e a empresa tem a necessidade, nesse caso, de se fazer representar por pessoas honestas. Agora, ela não pode criar constrangimentos para fazer a apuração se a pessoa é honesta ou não. Para ex-presidiários, o pedido de certidão criminal pode atrapalhar na hora de voltar ao mercado de trabalho. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça criou o Começar de Novo, programa que ajuda o ex-preso a se reintegrar na sociedade.
ela infelizmente acaba dificultando, sobretudo para aquele preso que está em livramento condicional, porque eles ainda, infelizmente, está cumprindo a pena. O sujeito nunca vai conseguir no livramento condicional, ou geralmente tem grandes dificuldades para conseguir no livramento condicional algum trabalho, depois de cumprida a pena, sim. No Paraná, uma atendente de call center entrou com ação na Justiça do Trabalho e afirmou que sofreu danos morais depois que a empresa que a contratou exigiu a certidão de antecedentes criminais. Depois de analisar o recurso, o TRT condenou a companhia ao pagamento de R$ 5.000 de indenização à trabalhadora. A terceira turma do TST confirmou a decisão regional e o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, concordou que as empresas de call center não precisam exigir certidão de antecedentes criminais, já que para exercer a profissão não é necessário que se comprove o passado criminal da trabalhadora. Um empregado teve a carteira de trabalho retida e foi considerado apto para trabalhar em uma fábrica de Santa Catarina. Esperou mais de 10 dias e depois teve uma surpresa ao procurar a empresa. Veja na reportagem. Entrevista de emprego deixa muita gente na expectativa. Ela aumenta ainda mais quando o entrevistador pede a carteira de trabalho e encaminha o candidato aos exames admissionais. Este jovem conta o que sentiu na primeira contratação dele. A partir do momento que a gente recebe a notícia que é aprovado no processo seletivo, então a gente já faz planos, determina metas, né? Em Santa Catarina, a história foi bem diferente. Uma empresa foi condenada a indenizar um candidato por ter dado a ele a esperança do trabalho. Depois de ter sido aprovado na entrevista, ele firmou o contrato verbal. Mas ao procurar a empresa para saber o motivo da demora de ser chamado, o candidato ficou sabendo que não teria mais a vaga. Ele recorreu à Justiça do Trabalho em Santa Catarina, pedindo R$ 20.000 por dano moral. Teve o pedido aceito, mas reduzido para R$ 3.000. Este advogado explica por que o trabalhador teve direito a esta indenização. Quando a empresa admite o indivíduo e diz que ele vai ser contratado pegando a carteira, já existe o contrato de trabalho. A empresa recorreu ao TST, alegando que o trabalhador não provou a existência do dano moral. Mas o relator do caso, na segunda turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, não aceitou o argumento e concluiu que, quando se tratar de dano moral, não se exige a comprovação do dano sofrido, basta que se demonstre a circunstância do fato. As atividades extraclasses desenvolvidas pelo professor estão incluídas no salário base, por isso não podem ser pagas como adicionais. Um professor entrou com uma ação na Justiça contra a universidade em que trabalhava, pedindo adicional pelas atividades que fazia fora de sala, como a preparação das aulas. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul deu razão ao trabalhador, por entender que a CLT determina que não se deve cumprir mais de 8 horas de trabalho por dia sem ganhar por isso. A universidade recorreu ao TST e teve sucesso ao alegar que o tempo destinado ao estudo e planejamento das aulas já estava incluído na carga de trabalho dos professores. A 8ª turma concluiu que a Corte já tem entendimento firmado sobre o assunto e que realmente as atividades extraclasses já estão incluídas no salário base do profissional. Um supermercado no Paraná foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar a indenização de R$ 10.000 por danos morais a uma ex-funcionária que era obrigada a passar por revista íntima na presença de um fiscal. Algumas empresas adotam a prática da revista íntima ao final do expediente para evitar furtos. O que muitas pessoas não sabem é que esse procedimento é proibido por lei. Não, eu não sabia. Inclusive, eu já vi acontecer em um estabelecimento. Não sei o que é revista íntima no trabalho. Esse advogado explica o porquê da proibição da revista íntima. Conforme discrimina o artigo, se feita a revista de forma íntima, ofende a intimidade, a honra e a dignidade do trabalhador ou da trabalhadora. No Paraná, a funcionária de um supermercado era obrigada, ao final do expediente, a levantar a camisa, esvaziar os bolsos e apalpar o corpo na presença de um fiscal. Tudo isso para provar que não estava retirando produtos da loja. Resultado, ela recorreu à Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais. O relator do caso, na segunda turma do TST, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que o processo de revista íntima era realizado de forma constrangedora e ofensiva. E por isso, o supermercado vai ter que pagar a indenização de R$ 10.000 por danos morais a ex-funcionária.
No último dia 13 de maio, o Brasil comemorou 123 anos da abolição da escravatura. E mesmo depois de tanto tempo, ainda é possível constatar casos de discriminação racial no trabalho. Bem, na justiça comum, o crime é punido com prisão. E na trabalhista, quem for discriminado pode pedir indenização por danos morais. A primeira turma do TST condenou um fazendeiro em Santa Catarina. Acompanhe o caso, a reportagem especial de Noêmia Colonna. No mercado de trabalho é cada vez maior a presença de trabalhadores negros. Uma conquista alcançada com muita luta depois de 123 anos da abolição da escravatura no Brasil. Os homens e mulheres negros e negras estão ali buscando. E isso é que agrega mais valor. Mesmo com todas essas conquistas, ainda existem histórias de profissionais que sofrem preconceito no trabalho. A servidora pública Marlene Rezende é uma delas que teve problemas com o chefe. Não sei se é pelo fato de eu ser negra, não sei. Ele começou a pegar no meu pé, me transferiu. E aí eu fiquei muito revoltada na época, fiquei muito chateada, chorei muito. A discriminação racial é crime inafiançável, previsto na Constituição Federal. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Na primeira turma do TST, chegou um caso de uma trabalhadora negra e rural que foi discriminada pelo patrão. Na época, ela tinha 16 anos. No processo, ela conta que o fazendeiro não gostou das frutas que ela e outras colegas colheram, pois estavam verdes. Ele chutou as caixas, ao mesmo tempo em que xingava as meninas com palavrões racistas e de baixo calão. A trabalhadora procurou a Justiça do Trabalho em Santa Catarina, que em primeira instância condenou o fazendeiro a pagar R$2.000 de indenização. Mas na segunda instância, o valor foi aumentado para R$20.000. O fazendeiro recorreu ao TST por achar que o valor estava muito alto, mas os ministros mantiveram a decisão. E o relator do caso, o ministro Lélio Bentes Correia, argumentou que a pena imposta foi proporcional ao dano sofrido pela trabalhadora. Uma decisão da mais alta corte, de uma das cortes superiores do nosso direito, da nossa justiça, que tem uma decisão dessa, ela oferece aos brasileiros e brasileiras, aos negros e negras, esse instituto novo, que a reparação tem que estar presente em cada gesto. Hoje não pode ter uma discriminação porque você é pobre, porque você é rico ou porque você é negro. Tem que acabar. Por hoje é só. Você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais, o que foi notícia nas turmas do TST. E pode continuar ligado na Justiça do Trabalho, pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter e também pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Então, até lá!